vou aproveitar, a gente já está aqui no bate-papo, né? Pois é. Começou esse bate-papo para esperar o povo chegar e no final das contas eu até queria continuar esse bate-papo. Mas eu queria, na verdade, iniciar que te apresentasse, né? E dizer que obrigado por ter aceitado. Eu estava ansioso aí por essa participação. Já fizemos algumas coisas juntos, mas live juntos acho que é a primeira, né, Marquinhos? E, bom, o professor Marcos Pinheiro tem muita coisa para falar, acho que dá uma quarentena aqui de possibilidades, né? Mas é uma grande figura aí, eu diria, é professor de educação física, ele vai se apresentar, mas o fundamental é que tem uma visão, eu tenho costumado dizer que é a visão fora da caixa, mas eu diria que o Marquinhos tem uma visão holística, cósmica das coisas, desde o mundo da educação física aí até outras possibilidades muito além, né, do senso comum. Então, muito obrigado aí pela participação, grande amigo, queria que você deixasse você se apresentasse antes de a gente falar sobre a lógica do caos. Então, Vitor, sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina, Educação Física, em 89, já faz algum tempo. E acabou o mundo me levando para as águas. O mundo e... meu bisavô era mestre de pesca, meu avô comerciante, tinha rede de pesca, meu pai era da Marinha e eu acabei seguindo a linhagem por outra, né, de uma outra forma. Acabei vindo mais para perto do mar. E sempre acabei me envolvendo, né, sem querer, mas nada é por acaso, com natação, dei aula de natação. Depois me envolvi com eventos e desde 99, junto com a Léa, minha parceira de vida, fizemos muitos eventos de natação, muitas provas, tínhamos um campeonato, o campeonato mais antigo do Brasil, e acabou que ano passado finalizamos todo esse processo, assim, e, bom, hoje temos somente 2 eventos, um na ilha de Anhatomirim e outro na bela cidade de Piranhas, Alagoas. Que, aliás, o Vitor é um co-padrinho também desse evento lá, que foi o primeiro que foi comigo lá. E tinha um gosto também por viagens, né? Eu sempre gostei muito e a Leia e minha mãe falam que eu lia mapa ao invés de gibi quando era criança. E aí acabou que em 2006 aconteceu uma coisa que não foi boa, digamos assim. Fomos prejudicados de alguma forma, mas sempre tinha alguma coisa por trás, assim. Sempre tem alguma coisa por trás, né? Sempre tem uma mensagem. E aí acabamos indo para Costa Rica, fazendo um curso lá e surgiu a ideia de juntar natação com viagem, que aí começar um turismo esportivo. Já era muito comum levar pessoas para maratona, né? O pessoal ia para maratona Nova York, maratona de Berlim, e eu acabei abrindo essa rota de levar gente para eventos de natação em vários lugares do mundo. E fizemos já 44 viagens. Mas assim, essa questão da levar gente para viajar acho que é um pouquinho mais ampla do que isso, sabe? Não é uma coisa muito simples. As pessoas acham que mas na verdade levar para experiências, e essas experiências, né, para serem absorvidas e serem usadas depois no dia a dia, na vida, né? Então aí desde 2007 juntamos as duas coisas e tal. E isso, eu gosto muito de uma música do Kid Abelha que fala que eu sei de tudo um pouco e quase tudo mal. Então mais ou menos é isso aí.
Um pouquinho de cada coisa. Hoje de manhã fui tarrafiar, salvei a nossa janta aqui em casa com uns peixinhos, então essas coisas também é uma das coisas que eu vou falar depois aqui. Legal. É isso aí, esse sou eu aqui da beira da Lagoa da Conceição. Já sei que já pescou hoje um peixinho aí, né? Já mandou aí a foto, eu tô morrendo de inveja aqui. Não dá para eu ir, não dá para me convidar para ir lá, mas tudo bem. Vamos aguardar Pois o é. retorno. Não, essa pescaria é uma coisa bastante solitária, né? Bastante restrita e tem assim 3 pessoas fazendo aqui, é para o consumo próprio, então isso é uma das atividades que a gente consegue fazer assim sem sair de casa, digamos assim, sem sair do ambiente. Falou de uma coisa agora que eu acho que é fundamental, né? Parece ruim, mas não é, né? Essa música do Kid Abelha, né? Sei de muita coisa, mas quase tudo mal, né? Mas o saber de muita coisa é, às vezes, fundamental, até em algumas situações, possivelmente, né? O pouquinho que eu sei, às vezes, me dá condições Até acho que depois você pode falar um pouquinho, até o mestre aí da natação, fala do pato que faz tudo mal, não sabe nadar, não sabe voar e tal, né? Mas a gente, acho que passou por uma fase de excesso de especialização, né? Acho que vem aí desde o Fordismo. E aí todo mundo sabe muito de uma coisa, mas aí você pede, às vezes, eu vejo isso aqui, às vezes, na academia, você pede para apertar um parafuso, o cara, mas parafuso? Né? E às vezes saber de muita coisa é fundamental, né? Para você, de repente, se salvar, por exemplo, tá passando por um perrengue ali, como é que faz? Eu percebo que tu tem essa característica, assim, né? Consegue lidar com muita coisa, sabe realmente de muita coisa e faz muita coisa ao mesmo tempo, né? O Marquinho, às vezes está lá, me convida, vamos dar uma caminhada lá nas dunas da Lagoa, mas nas dunas, e é uma caminhada fora do padrão, né? Todo mundo caminha aqui, acolá, na beira-mar e tal. Vamos caminhar nas dunas, que é uma visão diferente. Eu acho que isso tem a ver também um pouquinho com o ramo de atividade, não, Marquinhos? Ou com a falta de ramo, talvez. Então, Vitor, quem é da educação física já sabe que tem que fazer bastante coisa, né? Isso é uma coisa que desde a faculdade começa a surgir as possibilidades. Mas assim, ó, o mundo já estava indicando que todo mundo ia ser um pouquinho de cada coisa. Todo mundo ia ser vendedor, né? Ia vender pela internet as coisas. Todo mundo ia saber consertar as coisas e tal. Já tava dando essa linha já há algum tempo, assim, né? Então agora as coisas, né? Algumas coisas ficaram mais evidentes, assim, mais claras. Até eu tenho eu anotei algumas coisas assim que a gente podia conversar sobre. Por exemplo, quais as formas de alguém evoluir? Tá? Eu queria que todo mundo que estivesse escutando o que na vida, né? Aí as pessoas, muita gente acha que a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é ganhar dinheiro, cara. Ganhar dinheiro. Mas, bom, agora também vimos que esse ganhar dinheiro também ficou bastante limitado, assim. Mas, então, assim, né, de que forma uma família, por exemplo, que forma uma família evolui? Né? De que forma, cara, existe basicamente algumas formas de medir essa evolução de uma família, por exemplo. Estudar. Isso é fatal. Isso aí, poucas pessoas conseguem evoluir. Lógico que tem aqueles mestres, né, que tem um conhecimento primitivo, conhecimento popular, que consegue passar para as pessoas. Não, são muito poucos, é raro. Então, assim, evoluir passa por uma educação formal e uma educação, digamos, não formal. Ler, cara. Ler, né, estudar, o ler está do lado, assim. Às vezes tem até gente que não estudou, mas lê bastante e consegue ir por um caminho também de um caminho de evolução, né?
meditar. Meditar, para nós aqui do lado de cá, é mais difícil. É mais difícil. Mas eu não consigo, assim, ir no caminho da meditação. Mas o que eu faço muito é uma interiorização, uma busca, cara. Uma busca. Uma busca por respostas, né? Agora, mais do que nunca, mas nós temos que buscar, nós temos muito dentro da nossa cabeça que a gente não... Como se fosse um grande armazém e a gente tem muita coisa lá dentro que a gente não consegue acessar. Então, quanto mais tu volta para dentro, mais tu consegue buscar buscar esses subsídios para viver melhor, assim, para conseguir evoluir, né? E outra coisa assim que eu boto também nessa lista é viver bem, cara. Viver bem, evoluir. Viver bem é evoluir. Né? E aí o viver bem, o que é viver bem, né? Cara, ajudar as pessoas é uma coisa quase que obrigatória passar nesse processo, assim. Nós, professores, temos isso já como uma missão de profissão, então já estamos em parte salvos nessa parte, né? A amizade, cara. A amizade, porque a hora que dá um peneirão, cara, sobra pouco. Sobra amor, sobra família, sobra amizade. Então, e tem até pesquisa já da Universidade de Harvard que fala sobre isso. Por que as pessoas, né, uma pesquisa gigante, que pegaram pessoas nasceram no início do século, 1900, século passado, 1900, 1901, até morrer, evoluindo. Conclusão da pesquisa foi isso que eu estou te falando aqui agora. As pessoas que viveram, se relacionaram bem com outras pessoas, tiveram amigos, essas são as pessoas que tiveram uma velhice bacana e tal. E então isso, cuidar da natureza, cara, não tem como, né, evoluir, né, sem cuidar da natureza. Não tem como. Tu até pode trabalhar em alguma atividade que tem alguma, mas assim, tenta compensar. Vai compensa por um lado, porque isso é para algumas pessoas até quase uma religião, né, cara? Então, cuidar da natureza é uma outra forma de evolução. A alimentação, né? São coisas assim, como evoluir, viver bem. Então, a alimentação também é uma coisa importante, né? Se a pessoa ir por um caminho bacana de alimentação, eu não digo dietas radicais, né? Depois de muito tempo, nós descobrimos que o que a gente comia era a melhor comida do mundo, que é arroz, feijão, salada e bife. Essa é a melhor comida do mundo, mais equilíbrio, né? Então, assim, é só isso. Comer bem é comer comida básica de casa, saudável, é mais simples, não precisa ser grandes mirabolâncias, grandes dietas, né? E atividade física. Atividade física é outra coisa que, assim, não tem como. Essas coisas, assim, são condições obrigatórias para viver bem, para evoluir na vida. Evoluir. Atividade física, assim, demora para fazer, começa aqui e tal, nunca fez, vai começar, não importa. Eu me lembro de uma história numa universidade, que eu não me lembro qual delas, que um senhor entrou com 2 bengalas na musculação, um senhor de 85 anos, e depois de tanto tempo saiu sem as 2 bengalas, cara. Não é milagre, é vontade e, né, a gente tem capacidade para isso, para as pessoas. Agora, né, nós temos que esperar um pouco para que essas pessoas voltem aqui para a atividade de uma forma ou de outra, mas é uma forma de recuperar. Até tem uma recuperação de um estado que a princípio já estava perdido, né? Então é isso, assim, essas as formas, acho que, de evoluir na vida. O dinheiro passa muito longe dessa, não precisa nem de dinheiro praticamente para todas essas atividades, né? Você está falando de alguns pontos que a gente tem destacado aqui desde a primeira live, né? Na primeira live, engraçado, que era uma live para falar sobre empreendedorismo, sobre sair no esporte, eu destaquei 3 coisas que são fundamentais. Obviamente que exercício físico, o ser humano não foi feito para ficar parado, e eu acho que o mundo está parando agora para a gente continuar se movimentando, né? E de certa forma,
desculpa a expressão, mas é um tapa na cara, porque rejeitamos tanto a natureza, então vamos ter que cuidar da natureza agora, né? Você falava aí sobre falar sobre a lógica do caos, eu falo que a teoria do caos é isso, né? Tudo na vida ela se reorganiza, né? Sozinha, a natureza ela faz isso, né? Bom, tá tudo muito, seja lá o que for, se é Deus, não é? Mas ela se reorganiza quando se dá o caos. E aí, então, quer dizer, exercício físico, movimento humano. E aí tem muita gente agora, por que eu não comecei antes? Porque isso me traria benefícios e tal. Ok. Então, não dá para pensar no que passou, né? Mas o que eu vou fazer daqui para frente? A questão da alimentação, né? Exatamente, temos um reset e voltamos ao princípio de tudo, né? Aquilo que a gente fazia era o certo. Hoje, mas gordura que era... Não, a gordura é boa. O problema é a gordura que se usa hoje em dia, mas a gordura que a gente já usava antes, que meu pai usava lá, banha de porco e tal. Hoje é o que há e tal. Prefiro os queijos gordos e não os queijos magros e tal. E aí a Marlise até entrou agora, estava falando sobre isso, destacar. A Marlise foi a nossa primeira live aí, grande empreendedora e coach financeiro. E a conexão com o divino, que a gente falava isso, né? Seja lá o que for divino para você, né? Essa interiorização, o meu eu interior, ou às vezes o cara é mais religioso, ou às vezes mas enfim, essa meditação, né? Esse escutar, esse sexto sentido, enfim, isso tem uma fundamentação gigante, e as próprias universidades, inclusive de Harvard, tem alguns estudos e tal, que isso eleva muito a tua condição, tanto de saúde, quanto imunidade, quanto uma série de coisas. E a gente tinha perdido isso e estava perdendo muito, né? Essa geração agora, os millennials da vida aí, existia uma desconexão tão grande. E aí hoje a gente está sendo obrigado a ficar em casa, conviver em família, né? Reorganizar ou se aproximar daqueles valores que estavam perdidos. Se conectar com o divino hoje não é mais nos templos, está proibido. Ou seja, essa conexão é com as pessoas que estão próximas da gente e com algo que eu não consigo enxergar, né? Assim como tudo isso que está se vivendo, a gente não consegue enxergar, é invisível. Mas está ali, a gente percebe. Então, essa percepção, essa coisa que vai além do que eu vejo, né? Além do que, mas muito do que eu sinto, né? Não sei se você concorda. Cara, eu acho engraçado quando tem intermediários, inclusive para conexão com o divino, né? Para conexão, tem intermediários, as pessoas têm que ir num lugar, têm que pagar alguma coisa para poder fazer uma conexão. Cara, se cada um, né, tem algumas coisas, eu nunca li a Bíblia, mas tem algumas coisas na Bíblia que daria para usar como lição, né? Aquela história de Deus é todo mundo. Se Deus, né, é todo mundo, então não precisa... Todo mundo é um Deus, né? Então é direta, a conexão é direta, não precisa intermediário, não precisa pagar, não precisa nada. Não precisa comprar vaga no céu, não precisa nada disso. Nós temos que voltar... As pessoas terceirizam até a fé, né, cara? Terceiriza os pedidos, terceiriza... Não, é cada um que pede por si, para si, ou cada um que busca, assim, é lógico que tem pessoas que têm mais dificuldade dessa conexão, cara. Tem mais dificuldade dessa conexão. Uma vez, vou te contar um episódio que aconteceu comigo uma vez. Estava numa viagem e nós tivemos problema com o ônibus. Ficamos sem o nosso... Era um motorhome. Ficamos sem a casa e sem o carro. Perdemos os dois. Então era um grupo de 18 pessoas. Então eu precisava arrumar uma casa. Eu precisava arrumar uma casa, hospedagem para 18 pessoas, num lugar que a gente já estaria cheio, um balneário na Argentina. E aí eu brinquei com as pessoas, brinquei falando sério, falei que eu queria conseguir duas casas, uma de frente para a outra, com vista para um lago e com uma piscina. Eu falei isso antes da gente chegar. Ó, pessoal, vamos mentalizar todo mundo aqui e tal, e vamos em busca disso aí. O pessoal que está na viagem depois vai saber disso. Cara, foi uma batalha, tá? Uma batalha, foi indo e tal, e aqui... Teve um dia que nós andamos à noite, meia-noite, atravessamos a cidade inteira, que não tinha mais táxi, que era um lugar muito pequeno.
Bom, no final das contas, paramos em 2 casas com uma piscina com vista para o lago. Uma casa de frente para outra. Eu até me questionei assim, aquilo não materializou, já estava lá. Mas o porquê que eu falei aquilo antes, cara? Já vem talvez alguma sugestão para mim? Então assim, ó, as pessoas que estavam comigo acreditaram naquilo também e a coisa acabou acontecendo. Chegamos nesse lugar que foi muito bacana, choveu, mas a gente fizemos muitas brincadeiras, tinha criança, tinha pessoal mais velho. Então, cara, é isso, muitas vezes aconteceu isso, situações que eu vivi em viagem, assim, situações difíceis, mas quando tu concentra ali, acabam acontecendo coisas quase inacreditáveis, sabe? E nós fazemos muito pouco isso, cara. Muito pouco. E quando muitas vezes que acontece, as pessoas dizem que é milagre, né? Cara, assim, cada um pode fazer milagre com o seu pensamento, com a direção do seu pensamento, sabe? Incrível. Tu tens algumas histórias aí, né, que são fantásticas, né? Porque eu falei ali no início. Muitos. Não sei se dá para ouvir aqui, eu fiquei sem microfone. Tô ouvindo bem. Eu acho que tem algumas histórias aí que são lições fantásticas, né? E realmente, né, Marquinho, falava, e tem gente perguntando aí que chegou agora, quem é esse figura aí? Esse figura tem alguma... São só mais de 83 países, não é isso? Viajados aí. Mas, enfim, o dinheiro agora ele não serve para praticamente nada, né? Para resolver quase nada. E é impressionante, colocou isso aí. Mas e como é que a gente resolve isso? Pois a solidariedade é o caminho, talvez, né? Mesmo que de longe. E a gente, enquanto professor de educação física, já tem isso como objeto, né, de trabalho. E o impressionante que eu percebo é que ajudar, faz bem para o mundo, mas às vezes eu falo, mas se ajudou lá o outro, ajudei, mas foi muito melhor para mim, às vezes, do que para ele. Foi bom para ele, mas para mim faz um bem tão grande. E esse é um valor que a gente perdeu, essa capacidade, né? A gente estava vivendo num mundo, eu tinha destacado isso, que ser honesto virou um sinônimo de ser um tolo aqui, para quem é manezinho, né? Não era mais... Ou quando você era honesto, era algo, nossa, que precisava se bater palma, né? Aplaudir o honesto, como se isso não fosse uma condição normal, né? O anormal é não ser, na verdade, né? E levar vantagem nesse momento era uma questão de ordem, né? Quer dizer, era valorizado aquela pessoa, era o esperto, o cara que conseguia levar vantagem. O outro era um ingênuo, um tolo, né? E agora a gente está vendo, talvez, tendo que reaprender a lidar com essas lógicas e ser solidário, né? Ser honesto e solidário. E aí como é que fica isso nesse contexto, né? Como é que a gente dá conta disso sem dinheiro? Mesmo que o tenha, Vitor, mas sem dinheiro. Pois é. Agora, uma coisa que eu falei muito há uns dias atrás, literalmente estamos no mesmo barco, cara. É lógico que temos que cuidar mais das pessoas que têm menos condição, e tem gente que batalha todo dia para ter comida na mesa, né? Isso aí é uma coisa, se a gente puder fazer por essas pessoas. Hoje eu vi uma moça que está ajudando as famílias lá do Brejaru, lá de Palhoça, né? E aí sim, as pessoas realmente batalham dia a dia. Então, na medida do possível, tentar ajudar essas pessoas, mas os outros estamos numa mesma história. E aí tudo aquilo que eu falei antes, ali, ó, faz 5 dias que eu não vejo mais televisão. Não vejo mais televisão. Estou preferindo ver uma série Café com Leite, Água com Açúcar, do Netflix, do que ver televisão. Porque não me está trazendo nada. Eu tenho que fazer a minha parte. Todo mundo tem que fazer a nossa parte, né? Cada um faz a sua parte. Até estou vendo algumas coisas engraçadas, tipo caça às bruxas, assim, meio Inquisição. Fulano parece que tem, fulano não tem. Tem uma cidadezinha aqui do interior, que eu não vou falar o nome, é uma cidadezinha bem pequenininha, famosa, aqui para o sul, que tem 2.000 habitantes, eles estão querendo saber uma pessoa que é suspeita, que não, isso
não é assim, cara. Agora é assim, é cada um fazer o seu. Mais do que nunca, cada um fazer o seu. E aí sim, o que eu falei um pouco antes, a questão desse mergulho, dessa interiorização, cara, mais do que nunca chegou a hora. A hora é agora. Né? Se com 18 pessoas pensando igual, nós conseguimos fazer com que aparecesse do nada exatamente uma coisa que a gente queria. Então tu imagina se tiver uma multiplicação de pessoas pensando no bem da humanidade, né? Sonhando aí com uma solução. Eu sei que a vacina vai demorar, mas sonhando, né, com tudo isso que vai aparecer alguém, até vai que tem uma erva aí no meio do mato perdida que vai, só que isso só vai aparecer se tiver uma iluminação, né, cara? E essa iluminação pode vir através de um pensamento coletivo, sabe? É isso que as pessoas têm que, né, juntar nesse momento. Opa, vou ficar aqui é hora boa, porque eu sempre falo assim, é um pouquinho antes de dormir, né? O corpo já está tranquilo, né? Tá num alfa ali. Essa é a hora, cara. Essa é a hora do mergulho. Tem 2 horas importantes. Nessa hora, um pouquinho antes de dormir, e às vezes quando tu acorda às 5 da manhã, sem precisar acordar e tal, essa hora é uma hora que também, uma hora especial, é uma hora criativa, muitas coisas surgem nessa hora. Então, nesses 2 momentos, cara, se multiplicar o pensamento, sabe, o pensamento de ir lá e, né, que as energias boas vão para o mundo e tal, e que as pessoas vão se ajudar e que vai... aí é a grande saída. Agora é a saída. Agora ninguém se entende, né? As pessoas né, até não sabem muito o que fazer, mas assim, é a hora do individual. Agora cada um pensa em si e pensa no coletivo. E pensar é a única forma. Não tem como fazer muito, né? Então é isso aí. Nós aqui em casa temos feito a nossa parte, assim, disso, né? De poder mentalizar e tal, e de querer coisa boa, né? Tem gente assim muito apavorada, muito assustada, mas nós não tínhamos vivido isso ainda, mas outros momentos do mundo já viveram. Mas agora é a hora, cara, a hora de aprender a fazer coisas que nunca fez. E eu até listei algumas coisas aqui para fazer, por exemplo, buscar a origem da família, que é uma coisa muito interessante, que tem até uma terapia que trabalha com isso, que chama psicogenealogia. Então, assim, pede para alguém que tem os documentos da família tirar uma foto do meu bisavô, do avô do bisavô, e já começa ali anotando quem é meus avós, nome, onde é que moravam. Isso é uma baita terapia para fazer nesse momento, e também vai entender um pouco de onde viemos. Essa é uma das atividades que é possível fazer agora, né? Eu até estou com passagem comprada para os Açores, que até deixei essa bandeirinha aqui, ó, bandeirinha de Portugal aqui, que é bem em cima dos Açores, na terra dos meus ancestrais. Sou eu e muitos de nós somos descendentes de açorianos aqui na região litoral do litoral de Santa Catarina. E era um sonho, né, ir visitar a terra dos nossos ancestrais. Sou a 8ª geração descendente, tu deve ser 9ª geração de descendentes de açorianos. E agora com passagem comprada para maio, é lógico que não vamos conseguir ir em maio, mas vamos passar para setembro com toda a esperança do mundo que em setembro estaremos lá abraçando nossos irmãos açorianos. Já tenho até alguns amigos lá, nunca fui, mas tenho uns amigos. Então é isso aí, o pensamento tem que ser para frente, sempre, cara, para frente e para cima, né? É a hora de cada um mesmo, porque tu mesmo disse, não tem nem mais templo, não tem templo. Falar em templo, eu cortei durante muitos anos o cabelo com uma moça ali na universidade, no centro de convivência, e ela me perguntou se eu tinha religião. Aí eu falei que não, eu não tenho religião. Ah, não, mas tem que ter. Ah, tá, tem que ter. Aí
ela falou, eu falei assim, olha, eu fui no final de semana para Lagoinha do Leste, isso fazem 30 anos, né? Mais de 30 anos. Fui para Lagoinha do Leste e assim, tu quer um templo mais lindo do que a Lagoinha do Leste? Tu quer um lugar de conexão maior e mais especial e mais feito por Deus, pelo divino, tem um lugar mais especial de todos. Aí ela disse assim para mim, mas isso não vale. Ela disse que não valia. Eu ter a Lagoinha do Leste como templo não valia. Então é só, né, uma curiosidade que aconteceu, que as pessoas acham que tem que ir no tal lugar, falar com tal pessoa. Tem pessoas especiais? Tem. Tem muita gente que consegue conduzir bem os seus... Mas a gente sabe que a maioria, infelizmente, não vai por esse caminho. E assim, a evolução espiritual muito pouco passa por religião. Muito pouco passa por religião. A evolução espiritual é outra coisa. A evolução espiritual é uma coisa de conexão da gente com a gente mesmo, a gente com as energias do universo, né? Então, mas provavelmente vou ser massacrado depois ali, mas se eu for eu vou ficar bem feliz, massacrado porque eu disse isso, né? Então eu até falo que a Bíblia diz para guardar 10%, então guarda 10% do dinheiro para usar com a família, né? Para passear com a família, quando isso for permitido. Então tá certo, ele guarda dízimo, guarda 10% que você ganha para usar com a família, né? Para passear e tudo, né? Então tem que, os aprendizados estão ali, cada um olha do jeito que acha que tem que ver, né? Mas acho que não vai ser massacrado não, aqui pelos comentários aqui. Até agradecer a Ariane aí, que tá elogiando aí, a Ana também, tá um tempão aí. Obrigado, Letícia, por responder. Não queria interromper aqui. Mas realmente, né, Marquinhos? E é incrível, né? Você falou várias coisas aqui que são fundamentais, né? Essa questão de ir buscar, você fez isso, né? Durante muito tempo aí, foi buscar os antepassados e tal, a estrutura, que é a criação raiz, eu acho, né, de identidade, né, de saber realmente da onde veio, né, de onde vem. E a gente fala muito hoje aí, tá até em moda, né, mas, enfim, no sentido positivo, a questão das constelações familiares, né, essa é realmente quase um universo familiar, né, porque saber exatamente de onde tudo vem, né, e para onde tudo vai, aí cabe a nós, né. Estava falando também ali da questão de conexão com o divino e que nós somos o Deus, né? E eu também acredito nisso. Eu acho que essa conexão que a gente faz, né, com nós e com as outras pessoas que estão ao nosso redor, e até tem um jargão aí que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? E a gente é que escolhe essas pessoas para conviver, né? Por afinidade, por uma série de questões aí. Mas tem até um filme super antigo aí que eu gosto muito, volta e meia eu indico, o povo diz que eu sou meio maluco, e sou um pouco mesmo, que chama O Ponto de Mutação, né? Que fala de física quântica lá acho que você estava se formando, deve ser lá de 89. E uma das coisas que fala é exatamente que a física quântica prova que a gente não tem diferença entre eu e você, entre eu e o que é material, um computador, a gente não tem, existe uma tendência de eu me materializar como Vitor e você como Marcos, né? Existe essa tendência, mas a gente tem sempre um estágio de conexão. Então, quando a gente fala que de repente uma erva, né, a cura, a solução de alguém ser iluminado nesse momento, exatamente vem dessa conexão, dessa consciência coletiva, né? Quando eu penso positivo, e aí você me mandou um texto aí, eu vou aproveitar né? E essas vibrações são na maioria positivas, tirando esse texto, quer dizer, essa vibração em tantos hertz, que também tem a ver com física, né, e quântica, passa a ser positivo, é bem provável que eu encontre as soluções e eu ache os caminhos. Nesse momento, por exemplo, tem um texto e um cara que eu gosto muito, ele fala, bom, nessa palestra hoje aqui tem 2 tipos de pessoa, só tem 2. E tem uma briga aqui, uma guerra nesse momento,
que é o seguinte, tem um grupo de pessoas que está dizendo assim, ó, vai dar certo, vai dar certo, vai dar tudo certo. E tem os outros que estão dizendo assim, não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo. Quer dizer, a que grupo que eu quero pertencer nesse momento, né? Como é que eu faço para vibrar de forma positiva, no sentido não ingênuo, né, de acreditar, mas de sentir que é possível, que vai dar certo, né? Eu acho que quando a gente começa a exercitar essa consciência coletiva, as coisas começam a aparecer. Isso geralmente não se faz parado, né? Eu costumo dizer que as grandes decisões que eu precisei tomar na minha vida, eu tomei em movimento e não parado. Então, quando alguém brinca comigo aqui, a galera para montar algum treino novo, alguma estratégia nova, fala, vamos sentar para resolver. Eu falo, a gente não pode fazer, precisa sentar? A gente não pode fazer caminhando? De repente, vamos dar uma caminhada para a gente resolver. É alguma coisa muito séria, então vamos fazer andando. Vamos fazer se exercitando. Porque exatamente o mundo, a gente hoje a gente está confinado, não parado, né? A gente tá em... Mas o pensamento ele não para, né? O movimento ele é constante e acho que essa fundamentação é fundamental, né, para a gente poder, com essa vibração positiva, poder realmente contaminar e contagiar essas pessoas que estão vibrando negativamente, né? E aí, como é que eu faço isso? A gente escolheu, enquanto cada um faz a sua e todo mundo fizer junto, né? A gente aqui na academia, a gente escolheu não parar. Estamos tocando, fazendo live, trazendo pessoas que possam compartilhar das próprias experiências, que seja uma experiência coletiva. E acho que isso é o fundamental. Acho que as coisas elas vão agora nessa conexão, a gente vai se conectando e fazendo com que o mundo vibre de forma positiva. E eu acho que daqui a pouco a gente consegue resolver. Nessa história toda de falar que tem os otimistas e os pessimistas, eu estou muito otimista. E assim, espero que não me entendam mal. Eu estou triste porque tem gente que tem que sofrer, tem algumas mortes e tal. Espero que sejam poucas, né? Tem bastante coisa acontecendo no mundo. Mas eu sou otimista no sentido de que a gente precisa realmente acreditar numa mudança, uma mudança de paradigma, é uma mudança de contexto. E eu sou muito otimista que eu acho que o mundo tem que mudar para melhor. Eu acho que se tudo volta agora ao normal, não acontece nada. Eu não acredito em mudança que não seja, de certa forma, que não tenha algum tipo de... Uma mudança, ela não acontece de forma muito tranquila. Precisa, às vezes, de né? Precisa uma mãe em casa falar, vai escovar o dente, para aquele filho entender que aquilo é fundamental para a vida, né? Então, precisa, às vezes, até de um puxãozinho de orelha e tal. E eu acho que a gente está ganhando esse puxão de orelha agora, né? No sentido de, olha, vocês precisam cuidar do planeta, vocês precisam cuidar uns dos outros, nós é mais forte que eu, né? E ao invés de eu apontar e criticar, eu falo, vamos tentar achar positividade em tudo e em todos, por pior que pareça, né? Não sei se você concorda comigo ou se é um pensamento muito ingênuo da minha parte. Não, tô contigo, Vitor, estou contigo. E o seguinte, há um mês atrás, mais ou menos, eu vi uma reportagem, um pouco mais, que a pessoa falou que 97% das doenças são de origem psicossomáticas e eu botaria o espiritual aí. 97%. E eu estou muito curioso para saber agora como vai ser essa questão de leitos de hospital, mas não a minha curiosidade vai ser quando tudo passar, porque as pessoas vão desviar o pensamento e as pessoas ficam doentes por questões, como eu falei, psicoespirituais, sabe assim? E eu acho que a medicina do futuro é a medicina que vai descobrir de onde é que surgiu aquilo. Não é assim, não, a célula cancerosa, aquela célula defeituosa. Não, isso não, cara. Isso não tem o menor sentido. Isso aí foi o final da ponta. Para descobrir onde é que apareceu, por que que apareceu aquilo. Sabe? Por que que apareceu aquilo? Tem
tem muita gente pensando dessa forma, assim, e eu acho que no futuro nós vamos ter até umas clínicas não médicas, não medicina tradicional, mas de uma coisa mais alternativa de que ir por outro caminho, dar a volta. Por exemplo, depressão, cara. Depressão é uma doença sem sentido, né? Sem sentido. Eu já tive experiências e até no futuro quero talvez me envolver um pouco mais com isso, de gente que estava com depressão, uma experiência de amigo meu mesmo, e fomos, eu e ele, fazer uma atividade durante uma semana, longa duração, atividade física quase extrema, e o cara voltou zerado. O cara voltou zerado, acabou a depressão. E aí, cadê a doença que estava ali? E o que curou o cara? Não fui eu, com certeza que não fui eu. Eu acho que a atividade física isso é uma coisa que eu tenho pensado e nisso talvez vai basear um processo futuro aí, que é atividade física de longa duração, de média e baixa intensidade. Por exemplo, uma caminhada de 30 quilômetros, vai ser longa duração, baixa e média intensidade, porque a pessoa vai fazer no ritmo dela. Cara, ninguém volta diferente de uma caminhada de 30 quilômetros, ninguém volta igual numa caminhada de 30 quilômetros. Eu costumo dizer que existe um bombardeio químico, né? Um bombardeio químico no cérebro e tudo dizendo, ó, isso aqui é tudo verdade, o que tu está sentindo, o que tu está se arrastando pelo chão, tudo isso é verdade e o teu corpo está sentindo isso. E também a questão de que libera as mesmas, os remédios são imitação do que a atividade física produz, né? O remédio é imitação. Eu fui uma vez, eu fui no meu otorrino e ele me indicou um remédio que chama Maresis. Maresis é a cópia da água do mar. Olha só que loucura, cara. A fórmula do Maresis é a cópia da água do mar. Então ele disse para eu ir no mar e fazer um exercício que é encher a água aqui e cheirar a água, né? É horrível. No começo é horrível, mas limpa tudo. Então eu não vou comprar o Maresis ali na farmácia, eu vou no mar ali, quem mora perto, que é a nossa oportunidade que nós temos de morar perto do mar, vai lá, bota a água do mar e cheira aquela água, limpa até a alma, né? Então é isso, os caminhos não são, é como tu falou da banha de porco, obrigaram, entre parênteses, todo mundo a usar margarina, e margarina nem é alimento, né? E aí falaram mal da banha de porco, agora é um movimento gigante de usar banha de porco de novo, porque todos os problemas de colesterol, tudo isso, pressão alta, pressão baixa, é em função do que a gente fez errado nos últimos anos, né? Então, assim, ó, eu acho que é muito mais fácil e atraente para os jovens ficar escutando uma professora de yoga, professora de ginástica falando aqui, mas é uma coisa que se tiver pensar igual a gente, né, uma pessoa só, opa, caiu a ficha, pensou, opa, vou começar a pensar mais nisso aí. Aí já, sabe, aí as coisas acontecem. Desculpa, minha mãe estava ligando aqui. Mas é isso, cara. O mergulho agora, tu imagina quanta gente tem o tempo para pensar, né? Agora tá todo mundo pensando em alguma coisa. E até uma coisa engraçada que eu pensei assim foi: para que serve mesmo a bomba atômica? Para que serve mesmo a bomba atômica? Né? Porra, não consegue matar como é que chama? A baguinha de... Aquilo que a gente jogava um no outro, como é que chama? Aquela... Mamona, né? Consegue matar a baguinha de mamona. Então, assim, chegou uma hora que ficou todo mundo de calça curta, né? Só espero que os governos também aprendam essa lição, né, cara? Que o investimento tem que ser nas pessoas, diretamente. Todo mundo tem que investir nas pessoas, né? Nas pessoas. E assim, o poder, putz, nessa hora caiu tudo por terra, né? Caiu tudo por terra.
E uma outra coisinha que eu falei assim rapidamente, não sei como é que tá o tempo aí. A Carol tá avisando que a gente tem 3 minutos aí, senão a live não fica salva e eu acho que a galera vai querer rever essa live aí. Tá bom. Então, rapidinho assim, ó. Nós vivemos passando por desafios na vida, cara. Nossa, quantos tu já passaste? Quantos eu já passei, né? Quanto a gente já conversou sobre um do outro, assim, né? Agora o seguinte, a diferença agora é que veio para todo mundo ao mesmo tempo. Isso foi uma grande diferença. Eu acho que em nenhum momento, nem guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, passou isso. O desafio veio para todos ao mesmo tempo. Para todos ao mesmo tempo. Então, agora é a grande oportunidade, cara, de vai e ajuda quem precisa e tal, e cada um faz a sua parte, e depois nós temos que correr, literalmente correr, sair por aí. Agora é a hora do mergulho. É o mergulho para dentro de si e mentalizar coisa boa, cara. Vamos achar aí no mato, tem os conhecimentos populares, tem tanta coisinha que milagrosa aí, quem sabe na Amazônia, lá no meio da Amazônia deve ter alguma coisa que ajude nesse processo todo, né? Às vezes mas tá mais próximo do que a gente imagina, né? Incrível. Eu tenho esse pensamento, sabe? Eu sou bastante otimista também, que nem tô na mesma linha que tu, assim, tenho esse pensamento que nós que vai ser uma coisa que nós vamos passar, vamos aprender e vamos tocar para frente, né? Cuidar das pessoas, cuidar das pessoas das famílias que têm mais dificuldade e tal. Meus pais estão bem guardadinhos ali, meu sogro e minha sogra também estão bem guardados, então cuidar deles e tal, e depois é ajudar o que for possível. Que assim seja. Marquinho, eu vou encerrar porque eu tô com medo que a gente fique sem essa live aí. E eu também quero rever essa live. Te agradeço Beleza, muito. Vitor. Acho que faço foi massa. as palavras da maioria aí que comentou. Tem um fã teu aqui, alguns já. E muito obrigado aí por essas reflexões, pelos ensinamentos. Obrigado por participar. Já termino te convidando para uma próxima que seja breve. E que a gente possa daqui a pouco estar refletindo exatamente também, depois de ter passado por tudo isso, né? E falando, nossa, o que ficou de ensinamento? Meu amigo, muito obrigado. Quando liberar, vamos fazer uma caminhada nas dunas com a galera da academia. Uma caminhada nas dunas aí quando liberar, tá bom? Faremos aí sim. Massa. Valeu. Um abraço. Obrigado, Vitor. Foi muito massa. Valeu, obrigado. Valeu.